Vou falar para você sobre a falácia sujar o poço. Se você tem um poço de águas boas para serem tomadas, serem usadas para fazer alimentos, para fazer comida, se você jogar sujeira nesse poço, então você vai sujar essa água. Você vai sujar a fonte de água, que é o poço. Aí as pessoas ficarem sabendo que esse poço está sujo, vão fugir desse poço, não vão querer tomar água desse poço. Essa falácia também é conhecida como falácia ad hominem. Quando você não consegue vencer o argumento de uma pessoa, que você sabe que o argumento dela é convincente, é baseado em provas, então o que você pode fazer é atacar a pessoa. Por exemplo, quando eu era criança, a minha tia dizia que os protestantes são do diabo e que eu deveria fugir dos protestantes, que eles eram do diabo. Ela disse isso porque eu morava no sítio e a minha tia percebeu que mudou uns protestantes lá perto da casa dela, na zona rural. Ela falava para todos lá na casa que os protestantes eram do diabo. Como eu era criança, eu passei a ter um ódio gratuito contra os protestantes. Eu passei a ter medo dos protestantes. Toda vez que eu via um protestante, eu achava que eles eram do diabo. Mas depois que eu fui crescendo, aí eu comecei a aprender sobre o que significam as falácias. Por exemplo, os católicos. Os católicos, eles creem que Jesus Cristo é o Salvador. Os protestantes também creem que Jesus Cristo é o Salvador. Minha tia, sendo católica, ela deveria saber que nem tudo que os protestantes falam é errado, porque eles acreditam na mesma coisa que os católicos acreditam, entendeu? Mesma tática é usada pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Quando ele percebe que alguma testemunha de Jeová despertou-se, passou a ver um erro que eles cometeram, eles não podem admitir o erro, porque se eles admitirem o erro, é sinal de fraqueza. E eles vão perder adeptos por causa dessa fraqueza. Eles procuram suprimir essa testemunha de Jeová, desassociando-a e dando um aviso na congregação que esta testemunha de Jeová praticou apostasia e que a apostasia é uma coisa do diabo, que o diabo se apostatou contra Jeová e que essa pessoa abandonou a Jeová. Testemunhas de Jeová em geral começam a ter medo dessa testemunha de Jeová que foi desassociada. Essa testemunha de Jeová pode ser um bom pagador, pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa cumpridora de seus deveres, pode ser um bom chefe de família, mas as testemunhas de Jeová vão esquecer tudo isso e só vão ver o defeito nesta pessoa. E é uma forma do corpo governante proteger os seus adeptos para que eles continuem com o mesmo número de adeptos, que eles não percam adeptos. Entenderam? Atacam a pessoa. Aí, todas as testemunhas de Jeová, quando virem essa testemunha de Jeová desassociada, uma vai comentar com a outra: olha, aquele lá é desassociado, viu? Ah, é desassociado? Então vem uma lembrança na memória deles, no subconsciente deles, que aquela pessoa é do diabo. Uma testemunha de Jeová que nem conhece, nunca conversou com ela, mas como ouviu a outra testemunha de Jeová falar que aquela pessoa é desassociada, aquela testemunha de Jeová vai querer fugir daquela testemunha de Jeová. Se tiver que fazer um negócio com ela, para ambas as partes ganharem no negócio, essa testemunha de Jeová não vai querer fazer. Então vai começar a atrapalhar os negócios daquela testemunha de Jeová. Mas por que eles fazem isso? Porque não tem capacidade para vencer o argumento. Eles usam a falácia de homem, ou a falácia de sujar o poço, né? No tempo da guerra, quando os inimigos avançavam,
E o que eles faziam? Eles sujavam a água do poço, jogavam veneno ou jogavam cadáveres ali no poço para contaminar a água para que o inimigo não avançasse. E as testemunhas de Jeová também fazem isso, eles atacam a pessoa, usam a falácia ad hominem, para que o argumento da pessoa não seja ouvido. Por exemplo, uma pessoa pode ser um excelente profissional, mas se você fala, olha, cuidado com esse profissional aí, que ele é ruim, a pessoa vai esquecer que aquele profissional é bom, vai só pensar que ele é ruim e vai deixar de dar atenção para ele. Entendeu? É que nem o católico. O católico ele acredita que Jesus é o Salvador e o protestante também acredita que Jesus é o Salvador. Mas o católico esquece esse detalhe, que é essa verdade que o protestante acredita. Ele passa a achar que tudo que vem do protestante é mentira, é coisa do diabo. Entenderam? É a mesma tática que o corpo governante usa. Quando sai uma pessoa da organização, eles falam que é apóstata e que apóstata é do diabo e que abandonou a Jeová. Isso é uma falácia, porque a maioria das pessoas que saem da organização Torre de Vigia jamais abandonaram a Jeová. Eles continuam firmes com Jeová, com raras exceções. Alguns ficam tão decepcionados com a Torre de Vigia que acabam até mesmo se tornando ateus. Mas a maioria permanece firme com o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso não depende de uma organização para salvar as pessoas. O que nos salva não é uma organização, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É Jesus que nos religa ao Pai. De modo que se você seguir todos os ensinos de Jesus na Bíblia, o Evangelho e as cartas apostólicas, a carta que os discípulos escreveram, então você será bem-sucedido como cristão.